A presença hoje fala a respeito de um setor pujante da economia capixaba, um dos carros-chefes da economia, da atividade econômica aqui no Espírito Santo, e a gente vai conversar com a personagem que representa aí, que é o interlocutor desse setor, no caso, o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo, Sinduscon, o empreendedor Douglas Vaz, com quem nós passamos a conversar. Então, Douglas, prazer em tê-lo aqui, em recebê-lo aqui, e quero começar essa conversa te perguntando o seguinte: você, de uma certa maneira, a construção civil reflete muito o pulsar da economia. O Estado está experimentando um ritmo diferente de outros estados da região, assim, em termos de identificação de novas fronteiras, novos espaços para a expansão do seu setor? Sim. Primeiro, Ostar, quero te agradecer, né, a oportunidade, a entidade está aqui poder estar falando um pouco do mercado, né? Eu que agradeço. Um mercado bastante pujante que está dentro do Espírito Santo. E te parabenizar também pelo esse programa seu, que nos dá essa oportunidade de falar um pouco do nosso estado. O Espírito Santo é um estado que está vivendo um momento ímpar a nível de Brasil, né? Nós podemos ver um histórico que tinha 24 anos atrás, nós tínhamos um estado que ele não tinha essa credibilidade que tem hoje. Então, 12 anos nós estamos seguidos aí com nota AA, né? Eu falo nós porque nós fazemos parte do setor produtivo, da parte do desenvolvimento do Estado. O ano passado, o governo do Estado com nota AA. Isso criou uma credibilidade grande dentro do Espírito Santo, para o Espírito Santo. Além disso, nós temos uma área portuária que tem vários portos com condições de você ter uma mobilidade, chegar produtos fora do país, importações para os carros mesmo, 93% dos automóveis importados chega aqui pelo Espírito Santo. E parece que o Brasil enxergou, começou a entender agora, vê que nós estamos aí a 1.200 quilômetros, praticamente 62% do PIB do Brasil. Isso faz com que chega as empresas logísticas, isso começa a trazer nova geração de emprego, de renda, são construções. Então, o setor da construção, ela se beneficia bastante com isso. Não só nós que construímos, mas também a cadeia produtiva, porque é a turma do aço, do cimento, do vidro, da madeira. Então, ela movimenta bastante isso. O Espírito Santo hoje é um estado de oportunidade, é um estado que está organizado. Nós estamos indo muito bem na parte da agricultura, na parte do minério, na parte do petróleo, que voltou novamente nessas regiões petrolíferas que tem a exploração. Então, isso tudo faz com que o Espírito Santo se torne um estado de oportunidade, um estado organizado, onde todos se dialogam, todos se conversam. A federação está muito bem organizada, então isso faz com que as pessoas olhem para nós com um olhar diferente que, às vezes, de outro estado. Dentro do Brasil, são poucos estados que estão na situação que o Espírito Santo está. Então, temos muitas oportunidades de coisas diferentes para poder começar a acontecer o que está acontecendo no Espírito Santo na área de desenvolvimento em todas as áreas, né? Há uma tese, Douglas, interessante que defende que o Espírito Santo foi condenado historicamente ao ostracismo. Foi condenado. O Espírito Santo, na verdade, começa a existir em termos práticos depois da segunda metade do século passado. Até então, o Espírito Santo parava no Rio Doce, né? E que o trunfo do Espírito Santo é ser isso que você está falando, ser o novo que se apresenta ao Brasil. Embora esteja aqui encravado no Sudeste, né? Ele era um ponto de passagem do Rio para a Bahia e agora o Brasil começa a descobrir o Espírito Santo, né? Nós estamos acendendo a empresa onde nós representamos a Vaz de Desenvolvimento, nós atuamos em Rondônia, Mato Grosso, estamos em São Paulo agora. Quantas vezes tem pessoas ainda hoje que você chega lá fora, da onde? Do Espírito Santo, lá do Nordeste. As pessoas acham que nós estamos no Nordeste. Isso aí está se acabando, né? Acho que está mais... A gente ficava um pouco meio esquecido, né? As pessoas conheciam o Espírito Santo só como a capital, a Ilha do Mel, né? As pessoas vinham para cá porque era belíssimo, o lugar era uma ilha, para poder passar os seus finais de semana, não sei, tirando Cachoeiro, que já era um lugar mais desenvolvido, né? Uhum. Mas nós sofremos muito por muito tempo, era um estado meio esquecido, realmente. Agora, Douglas,
E falando especificamente da perspectiva setorial da construção, há áreas que hoje são ermos ou são desconsideradas, mas naturalmente com a expansão metropolitana elas tendem a ser as próximas bolas da vez. A gente tem um exemplo muito clássico naquele eixo ali da Dali Santos, indo lá para o lado de Viana. Onde você identifica? O que você identifica? Porque você também tem, por força da sua atividade como empreendedor, você vive aí prospectando e tentando identificar essas oportunidades, né? O que você identifica, assim, como as novas fronteiras da construção aqui? Não tem só o eixo da leste-oeste, é um eixo de bastante importância. Inclusive, nós estamos presentes lá naquela área ali, estamos desenvolvendo um projeto de um bairro planejado, uma cidade inteligente. Ali na leste-oeste? Na leste-oeste. Toda aquela margem de Vila Velha para Cariacica do lado esquerdo. Nós estamos trabalhando ainda com os licenciamentos ambientais, EIVE, fazendo estudo de macrodrenagem. Mas não tem só esse eixo com possibilidade de desenvolvimento. Eu vejo outras regiões também com grande possibilidade. Você tem a nova rodovia, que é a 388, que liga ali da Barra do Jucu até a 101, né? Uhum. Depois você tem um outro projeto com o governo, essa já está finalizado, o governo do estado está fazendo outra, que é a estrada que vai pegar dali da 101, próximo onde está saindo a 388, que vai ter uma interligação direta. Vai fazer tipo um contorno, sair lá em Viana. Depois de Viana tem um outro que é paralela a 262, que vai sair lá em Campinho, próximo a Marechal Floriano. Então é uma obra para poder antecipar aquele gargalo que tem ali na 262. Uma rodovia paralela ali? Paralela. Então já existe uma estrada estadual, já existe uma rodovia, né, estadual. Sim. E o governo do estado está fazendo já os projetos, já foi licitado para poder fazer essa obra rápida, que essa obra é com recurso da Samarco, daquela indenização que o governo do estado recebeu da Samarco, já está contratando os projetos para poder ser feito. Então são eixos com possibilidade de crescimento do agroturismo. Você tem a 388, nós temos aí uma área portuária bastante pujante, que é o Porto de Vila Velha, e ela tem, aí você saindo dali, você pode criar as retas portuárias lá nessa 388 no município de Vila Velha, pegando um pedaço também de Viana, né? Então tem essa área. Tipo uma retroárea. Uma retroárea ali, você pode criar bastante coisa, inclusive você tem mão de obra ali, bastante mão de obra, que é a região da 5ª região, que tem Pega Terra Vermelha, aqueles bairros todos em torno ali. Você tem um lugar, o município também, que está com bastante empreendimentos, que é Viana. Viana é um município que há pouco tempo ninguém falava de Viana. Está se agradecendo como polo de logística, né? Inclusive, acho que uns 15 dias eu tive com o prefeito, ele me chamou lá para mim bater um papo, conversando lá com o Wanders. Ele estava fazendo um comentário comigo que você tem lá em Cajamar, em Guarulhos, onde tem um grande centro logístico do Brasil, tem Cajamar. Lá Cajamar tem 1.200.000 metros quadrados de área coberta de galpões. E Viana já está chegando à casa de 2 milhões de metros quadrados. Então tem bem maior e às vezes as pessoas não sabem disso. Viana está com os processos, faz com que isso, os processos com celeridade nos análises, nas aprovações, nos licenciamentos. Eles trazem aqueles processos como se fosse um projeto deles, esses empreendimentos. Então isso facilita as pessoas estarem vindo, né? E Viana é uma oportunidade de crescimento. Essa região da 388, essa nova rodovia, a leste-oeste, aí depois tem a 477, que vai sair da antiga Braspérola para poder interligar com a 388, e ali nessa leste-oeste já tem um projeto do governo do estado junto com a prefeitura de Vila Velha para poder criar, já está se chamando a segunda ponte do Jucu, que você vai ter uma mobilidade melhor para poder não ficar só aquela ponte do Rio Jucu, que quando você sai dessa região toda ali, para você chegar para a região ali de Guarapari, a 5ª região, pegar a rodovia do Sol, só tem aquela ponte ali. Então já está sendo um projeto com a segunda ponte. Então estão tudo eixos estruturantes que você dá a possibilidade de você fazer o crescimento dessas regiões. Aí você tem, como está dizendo aí, Viana, Cariacica, o município que se reestruturou também, tem muitos empreendimentos saindo dentro de Cariacica.
A Serra já tem um plano estratégico já feito já há tempo, está dando esse resultado. Você tem uma região também que vai dar uma explosão tremenda, que assim, dentro da minha visão, né, é Aracruz, devido ao porto de Emetânia, duplicação da Suzano, empresas satélites que naturalmente vão chegar ali em torno. É um polo ali, né? Um polo que vai se interligar com Linhares. Linhares é outro município também. Já tinham aqueles incentivos da região da Sudene há muitos anos. E as pessoas, aquilo que nós estávamos falando aqui, né, comentando, as pessoas não sabiam o que era o Espírito Santo. Até descobriram que só tem incentivo do Sudene, tem incentivo do Compete para importação. Investe, compete, tudinho. E é um município o estado que ele está centralizado. Então tem esse monte de oportunidade de crescimento. As áreas de interiores, como você tem a região, por exemplo, São Mateus, Pinheiros, são municípios que a agricultura está forte, né? Então, a questão da pimenta do reino, do café, olha para onde o preço do café foi. Então, todos esses municípios têm condições de expansão. A região de Marataízes, a região do Sul. Então, o Espírito Santo está tudo em pleno crescimento devido à cidade organizada. Então, tem muita oportunidade aqui dentro do estado ainda, não só nesses eixos. Tem outro eixo também, que é a estrada do contorno do Mestre Álvaro, né, que saiu logo, aquele vai ser tomado também. Aí tem a outra via também, o contorno de Jacaraípe, que liga de Jacaraípe até Nova Almeida. O governo também já está contratando a ponte para passar pelos Reis Magos, para poder ser uma ligação direta com Aracruz. Olha como é que tem, quantas oportunidades eixo de crescimento. Então o estado aí está vivendo um momento excelente, então tem que fazer esses aproveitamentos. Uma coisa que eu falo muito, isso é um plantio, foi feito lá no passado, agora estamos colhendo os frutos. O que tem que ser feito, Palhares, é a sociedade produtiva do estado se organizar, criar cooperativa, criar sociedades para poder a gente desfrutar desses frutos. Ter senso de oportunidade. Né? Porque se não tiver, as pessoas lá de fora vão... Sim. Aproveitar esse momento, e as empresas, quem está aqui dentro do estado durante esse tempo todo, que ajudou a organizar isso, vão poder ser, de repente, empreiteiro dessas empresas que vêm de fora. Mas capixabismo agora será saudade. Sim. A presença hoje é do presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo, Sinduscon, o empreendedor Douglas Vaz. A gente volta já.